Olá, tudo bem com você? Eu sou Carla Lima e estou aqui no Conversa Delas. Hoje a gente recebe 3 mulheres que vão explorar um assunto junto comigo aqui, junto com você também em casa, que é a mentira. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você costuma mentir sempre? Ou uma mentirinha bobinha de vez em quando não faz mal a ninguém? É isso que a gente vai descobrir hoje neste programa. E aqui no estúdio eu recebo a Lígia Guerra. Tudo bem, Lígia? Tudo bem. Bem-vinda ao programa mais uma vez. A Lígia já é conhecida de vocês. Em alguns momentos ela participa também da programação da RPC TV. É psicóloga e vai contar com a gente aqui algumas histórias e pra gente poder entender do que se trata a tal da mentira, né? Aqui é a Nádia Mauad. Tudo bem, Nádia? Tudo bem, Carla. Um prazer estar aqui e falar sobre um assunto que eu convivo bastante. Infelizmente. No esporte tem muito disso. No esporte tem muita mentira. Olha só, vamos tentar descobrir essas nuances também no esporte agora. É Emanuele Mourão, tudo bem, Emanuele? Tudo bem, bem-vinda. Carla, obrigada. É consultora de RH e vai explorar isso com a gente, na verdade, a mentira dentro das corporações, dentro das empresas e também aquela mentirinha boba no currículo, será que cola? Não cola. Não cola. Não cola. Tem jeito. Não vale a pena. Tá certo. Então, tudo isso a gente vai conversar hoje, a gente vai entender um pouco mais sobre isso hoje. Para começar, eu estava estudando, lendo alguns artigos, algumas coisas, exatamente para vir aqui ao programa, para conversar com você que tem em casa e com elas aqui no estúdio. E a questão é a seguinte, muitos especialistas dizem que a gente não fica um diazinho sem mentir. Será que é por aí, Lígia? Eu acredito que sim. Né? Mas aí a gente tem que, acho que, balizar que tipo de mentira que é essa. Se é uma mentira realmente, eu diria, grave, se é que a gente pode qualificar dessa forma, aquela mentirinha que por vezes você não quer ofender alguém, a pessoa chega com um corte de cabelo novo, toda feliz, né? Você fala, gostou, ficou legal, né? Então, realmente, às vezes você nem gostou muito, mas a pessoa está tão feliz com o corte de cabelo que aquilo não vai mudar a tua trajetória, mas pode mudar a felicidade dela, né? Então, eu acredito que por vezes a gente acaba se colocando em algumas situações de saia justa, digamos assim, e que nós, né, eventualmente acabamos pregando essas mentirinhas. Agora, quando a mentira, ela tem a capacidade de mudar a minha vida ou das pessoas que me rodeiam, aí a gente tem que realmente começar a repensar na questão, né? Daí pode ser grave. Pois é, e no meio esportivo tem muito isso, quer dizer, um jogador que vai para tal time, de repente ele fala que vai para tal time e vai para outro, para dar uma enganada na imprensa, isso acontece muito? Acontece bastante, a mentira é algo que a gente convive no dia a dia, então o dirigente você não passa um dia sem mentir com certeza, viu? Isso eu posso te garantir. Se liga às vezes para o presidente, diretor, ou fala com o jogador, igual você falou, tá indo para um clube? Não tô. No dia seguinte a notícia. Fulano foi para não sei onde. Poxa, mas ontem você me disse que não, hoje está confirmado que sim. Então até é muito difícil, às vezes, para quem está em casa, para o torcedor que acompanha o trabalho, por exemplo, a gente bota lá, ó, a gente tem informação que o Coritiba está contratando o Péricles Chamusca. Aí o diretor vai lá e diz, mentira, não estamos contratando. Aí acaba que o jornalista é colocado em descrédito, mas daí no dia seguinte eles anunciam o Péricles Chamusca. Como é que a gente fica? Nossa. A gente acertou, a gente estava falando a verdade, mas o dirigente vem e nega, o torcedor fica naquilo. Quem que está falando a verdade? Depois ele vê que quem falou foi realmente a imprensa, mas acontece muita mentira. Sendo dessas de notícia, quanto de bastidor, por exemplo, dirigente que briga com o jogador no vestiário, eles sempre vão negar, mas a gente sabe que acontece. Agora como é que a gente vai provar? A gente vai das nossas fontes, como a gente vê. Ou seja, o que acontece, às vezes eles mentem. E a gente, infelizmente, acaba muitas vezes não tendo como provar. Mas a gente sabe que é verdade. É difícil. Nossa, complicado isso, né? Quer dizer, você tem que lidar de uma maneira sempre ali, saindo da saia justa, como você bem colocou, né, Lígia? Agora me diz uma coisa, Emanuele. Na hora da entrevista de emprego, quer dizer, aquela mentirinha bobinha, né? A pessoa, ela até arrisca o inglês, mas não é aquele inglês fluente, como ela colocou no currículo. Quer dizer, são situações que acabam pegando na hora da entrevista. Tem como, de repente, quem, de repente, vai entrevistar alguém do RH de uma empresa, tem como ela descobrir, essa pessoa descobrir alguns tiques? Tem muitas coisas que não dão para descobrir, né, Carla? A pessoa pode colocar que tem um conhecimento técnico específico ou fez um curso, pode fraudar, inclusive, trazer um documento que não seja verdadeiro para provar essa formação, por exemplo. Isso é uma mentira. Mas sabe o que eu acho mesmo? Que com a experiência que a gente tem, é que não vale a pena mentir.
O que a gente quer contratar nas pessoas é o que elas são, o que elas têm de melhor como comportamento, como ser humano, como entrega, desenvolvimento, e não só um currículo. Então, existe sim mentira, a mentira ela pega rapidamente, existe técnica para avaliar se a pessoa está mentindo ou não. O corpo da gente fala, ele se expressa e dá sinais disso, né? E, por exemplo, colocar que tem um inglês fluente, eu vou fazer uma entrevista com a pessoa em inglês, ela não fala, não tem como, né? Exatamente, aí então pega, não vale a né? pena. A dica é o seguinte, não vale a pena. A gente tem tantas coisas positivas que são só nossas, nós somos únicos. Então explora o que você tem de positivo, não precisa mentir. Até porque Perfeito, currículo né? a gente constrói, mas caráter a gente não constrói. não, Então, acho que aí que exatamente. está a Às vezes grande a pessoa é um diferença. excelente profissional, mas ela está querendo dar aquele up Isso. no currículo. Você e acaba sabe, dançando nessa, tem gente que né? me fala assim, ai, será que eu floreio mais o meu currículo? Eu falo, gente, não precisa florear. A verdade é verdade. O papel aceita tudo, né? Não escreva no papel que você não pode entregar. A minha orientação é escreva até menos. Tenha a oportunidade de se colocar à frente de uma pessoa e aí ser avaliado e contar mais a sua história. Eu já ouvi que o currículos enxutos são muito melhor vistos dentro das corporações do que currículos que vêm com 25 Sim. folhas. Na né? Aquela verdade, coisa menos absurda. é mais, né? Eu acho que em todas as instâncias, né? Isso vale para alimentação, vale para moda, vale inclusive para fala. Pessoas que falam muito cansam. Eu acho que o currículo ele entra nisso também, até porque acredito eu que quando a pessoa chegue, talvez até com um pouco menos no currículo, mas te surpreenda na hora da muito entrevista, é muito mais positivo. gratificante, né? Com Do que certeza. você se decepcionar com uma Claro. coisa super e ver que não é nada daquilo. Meninas, a nossa repórter Caroline Mafra preparou uma reportagem para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. Então a gente vai dar uma olhadinha agora. A mentira não é algo aceito pela sociedade, mas é aquela mentirinha inocente que acaba escapando em algumas situações. Será que pode? Olha, não sei se pode, mas eu acho assim, que às vezes é necessário a gente mentir para não ofender alguém ou magoar, né? Nenhuma mentira é inocente. Você acredita na mentira inocente? Não, não acredito. Acredito. Eu acho que às vezes acontece, sim, a tal mentira inocente. Mas acho que tem algumas desculpas que acabam sendo parte do nosso dia a dia. Em geral, acho que se você puder evitar de mentir, sempre é melhor. Você pode acabar ferindo alguma pessoa que você quer bem. Até mesmo porque a gente consegue identificar quando a pessoa está mentindo, sabe? Pelo olhar da pessoa, as piscadas, as olhadas. É o olho que desvia, ou é não te encarar, não te olhar de frente. Quando a gente conhece bem a pessoa, você sabe quando ela está fora daquilo que é o normal dela, né? E você consegue identificar, assim. Como cristão, prefiro não mentir. Mas eu acho que no dia a dia, uma mentira ou outra acontece. Uma mentira ou outra, uma aqui, outra ali, quer dizer, até que ponto é saudável a tal da mentira? Em que momento que ela deixa de ser aquela mentirinha infantil, aquela mentirinha boba, para se tornar um problema? Porque eu não sei você que está nos assistindo, mas olha só, eu conheço algumas pessoas, né? Eu imagino que muita gente tem, inclusive na família, pessoas assim, que tem a mania de mentir, e essa pessoa ela tem uma casca, você já reconhece essa pessoa, aquele primo, ou de repente aquela tia, ou de repente aquele tio, aquele vô, aquela avó. Peraí, essa pessoa já tem uma casca e todo mundo já lembra dessa pessoa como mentiroso da família. Uma situação chata e desagradável. Uma situação delicada. Nós estávamos conversando antes de começar o programa aqui em relação às pequenas e as grandes mentiras, né? Então, eu diria que, em primeira instância, para quem é pai e mãe em casa, eu acho que a base começa aí. A criança não vê a desvantagem em ser honesta. Então, por exemplo, a criança quebrou alguma coisa da mãe dentro de casa, né? Se a mãe acolhe, filho, a mãe já não pediu para você não brincar aqui dentro de casa, de bola, né? A criança pediu. Quer dizer, se você conversar e construir, né, um vínculo de confiança, que a criança sinta que por mais que ela fale a verdade, ela pode até desagradar a mãe, mas ela não vai ter algo agressivo em relação a ela, mas uma compreensão, ela vai crescer conseguindo falar a verdade. Agora, se de repente ela tem um tipo de repreensão que faz com que ela realmente seja destituída da autoestima dela, que faça ela se sentir diminuída frente àquela mãe, desamada, digamos assim, existe um desamor ali, né, que a mãe não repreenda, né, porque tem pais que fazem assim, eles repreendem a criança e não a atitude da criança, e tem uma diferença grande aí. Você falar que você ama seu filho, mas não gostou da atitude dele é uma situação. Agora você fala, eu não te amo mais porque você não faz isso que a mamãe pede. Ou seja, a criança começa a misturar tudo, ela vai ser uma adulta ou um adulto que vai ver vantagem em mentir. E daí nós caminhamos, sim, muitas vezes para uma patologia que é a mitomania.
que daí a gente pode diagnosticar como uma doença e que afeta tanto as pessoas que estão em volta, né, da mentirosa ou do mentiroso e, acima de tudo, a própria pessoa que mente, porque acho que não existe nada pior do que você perder a confiança das pessoas que você ama. A impressão que dá é que algumas pessoas criam um mundo paralelo, um universo paralelo onde ela vive naquilo, ela acredita naquelas mentiras, ela começa a criar, que tá né? mentindo, essa é a minha dúvida. A pessoa sabe que está mentindo ou ela acredita no que ela está dizendo? Ela sabe. Ela sabe, né? Ela sabe. Eu cliniquei durante 11 anos em consultório, diariamente, ouvindo. Eu via pacientes, inclusive, chegando na minha frente, pagando pela consulta e mentindo para mim. Ou seja, eu era analista daquela pessoa, ela foi ali para falar a verdade. Por quê? Não porque ela fosse uma mentirosa, não porque ela quisesse me enganar, mas porque, às vezes, aquela verdade que ela tinha que encarar era tão difícil para ela própria. Né? De repente ela vê aquela dificuldade em se relacionar, em ser autêntica, então ela sabe, ela pode florear. Me parece ter a ver com rejeição, não sei, as experiências que eu tenho em processo de seleção, enfim, dentro de empresa, a impressão que eu fico daquele profissional que inventa uma história, mas ela é tão inventada que ela passa assim do natural para o extraordinário. É como se a pessoa assim tivesse superpoderes e ela realmente acredita. E eu fico e vou investigando a história da pessoa para entender e sempre passa alguma situação de rejeição. Eu não sou psicóloga, eu trabalho com seleção, com desenvolvimento, mas focada nos negócios, né? Me parece que em algum momento, me corrija, doutora, até me oriente, essa pessoa sofreu alguma rejeição e aí ela criou esse mundo fantasioso e o hábito de mentir. Eu vou fazer o seguinte, não sei então. Se é isso. Vamos segurar essa resposta da Lígia à questão da Emanuele. E você que está nos assistindo, olha, daqui a pouquinho a gente vai descobrir essa questão infantil também. Será que a criança, que normalmente as crianças são conhecidas por falar sempre a verdade, né? Eu vou perguntar para uma criança que ela vai me falar a verdade. Mas será que, de repente, não é uma fuga infantil e você começa a usar a mentira como um subterfúgio, uma maneira de você começar a florear um pouco a sua vida? Daqui a pouquinho a gente volta.